Salve, salve, acadêmico da tributação! Vamos começar aqui mais um vídeo dentro do nosso canal e nesse vídeo a gente vai trazer aí a atualização jurisprudencial. Vamos abordar aí uma decisão do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário 713-139 de Santa Catarina, que trata aí sobre a seletividade, a aplicação aí da seletividade no caso das alíquotas do ICMS no fornecimento de energia elétrica e na prestação do serviço de telecomunicação. E depois que a gente tratar dessa decisão, ainda mais eu vou abordar com vocês a questão da repetição de indébito. Como que fica aí a repetição de indébito? É possível, nesse caso, o consumidor final pleitear a restituição? Então, de lambuja, a gente vai abordar essa decisão importantíssima do Supremo, decisão recente, e essa questão da restituição. Essa questão da restituição, e você vai entender por que é importante a gente tratar sobre esse tema, ok? Então vamos lá. O que o Supremo Tribunal Federal decidiu? Ele decidiu, pessoal, ele decidiu o seguinte: olha, se o Estado aplica a seletividade, mas professor, o que é a seletividade? Vamos lá, o que é a seletividade? É um princípio, na verdade é uma técnica de diferenciação de alíquotas que tem como finalidade concretizar o princípio da capacidade contributiva dentro de um cenário de tributação sobre o consumo. Então, uma forma de você atingir aqueles que ganham mais dentro da tributação sobre o consumo é por meio da seletividade. Então, aqueles produtos mais supérfluos, aqueles que não são tão essenciais para a vida humana, para a sobrevivência, para a subsistência, eles são tributados, há uma tendência de serem tributados com uma alíquota maior. Então, cosmético, videogame, são considerados normalmente como supérfluos, são tributados com uma alíquota maior. Por quê? Porque esses produtos supérfluos eles são consumidos em maior intensidade pela população de maior renda. Então, eu tributando com uma alíquota maior, indiretamente eu estou tributando mais aqueles que têm uma maior capacidade contributiva. Já os produtos mais essenciais, os produtos que são fundamentais para a subsistência humana, por exemplo, produtos da cesta básica, eles são tributados com uma alíquota menor. E aí entra essa questão, A questão é, o ICMS, as alíquotas do ICMS precisam necessariamente refletir a seletividade? Então, você já deve estar se perguntando, eu aprendi lá no direito tributário com o professor o seguinte macete: o IPI deve ser seletivo. Aqui não há uma opção, A União, quando ela vai instituir o IPI, ela necessariamente, na hora de fixar as alíquotas, tem que aplicar a seletividade. Produtos industrializados mais supérfluos são tributados com uma alíquota maior. Produtos mais essenciais, produtos industrializados mais essenciais, são tributados a uma alíquota menor. Uma alíquota menor. Então, o IPI necessariamente tem que ser seletivo. Já o ICMS, ele pode ser seletivo. Então, aqui o legislador estadual ele tem uma certa autonomia, uma margem aqui de discricionariedade para decidir se ele vai aplicar ou não a seletividade. A grande questão é o seguinte, os estados normalmente aplicam a seletividade. Só que, em virtude dessa faculdade, eles não aplicam de forma sistematizada. Eles não aplicam seguindo uma coerência. Então, é aí que surge a problemática, o problema, o caso concreto a ser enfrentado pelo Supremo, que foi enfrentado pelo Supremo nesse caso. O caso concreto é o seguinte: imagine um estado, o caso ali é o estado de Santa Catarina, que ele aplica a seletividade, ele diferencia suas alíquotas em várias situações em função da essencialidade da mercadoria e do serviço. Só que, em duas situações, ele não aplica a seletividade. Inclusive, vai de encontro à seletividade, que é no caso de energia elétrica e serviço de telecomunicação. Então, você pega ali na legislação de Santa Catarina as alíquotas
As alíquotas de ICMS normalmente são fixadas ali em torno de 17%, 18%. Mas as alíquotas relativas ao fornecimento de energia elétrica é 25%, às vezes até mais, a depender do estado. Em Santa Catarina acho que era 25%. Era 25%, em algumas situações era 12%, mas chegava a 25%. E também o serviço de comunicação, a alíquota era ali mais do que 17%, que é a alíquota regra. A questão é o seguinte: esses serviços não são essenciais? Há alguma dúvida? Há alguma forma de você valorar subjetivamente, considerar esses serviços como não essenciais? De maneira nenhuma. Inclusive, o próprio sistema jurídico, prevê esses serviços como essenciais. Da onde que você está tirando isso? O próprio ministro Marco Aurélio, no seu voto, que ele foi o relator desse recurso extraordinário em repercussão geral, o ministro Marco Aurélio, ele colocou ali a lei que regula e disciplina a greve. E lá coloca que os serviços essenciais, dentre eles fornecimento de energia elétrica e serviços de comunicação, eles não podem ser paralisados totalmente. Então o nosso próprio sistema jurídico já define esses serviços como essenciais. Então não há como os estados, ao decidirem aplicar a seletividade, fixar alíquotas maiores para esses serviços. Não, eles têm que fixar, no mínimo, a alíquota regra geral, que é 17% ou até menos, por serem serviços essenciais. Então, essa foi a lógica do Supremo Tribunal Federal. Eu coloquei aqui para vocês, um material de apoio em que eu trouxe a tese fixada pelo Supremo, adotada. Esse início aqui é muito importante, adotada pelo legislador estadual, a técnica da seletividade. Ele não é obrigado. Ele não é obrigado a adotar a seletividade. Aí que alguns alunos estavam com a dúvida: então os estados são obrigados a adotar a seletividade? Não. O estado, dificilmente isso vai acontecer, mas o estado pode, na sua legislação, fixar uma única alíquota. Todas as alíquotas de todas as mercadorias, todos os serviços, é 18%. Não varia. Ele não adotou a técnica da seletividade. Pronto, ele não é obrigado, ninguém vai dizer que é inconstitucional essa lei aí do Estado em questão. Por quê? Porque o Estado membro, diferentemente da União para o IPI, ele não é obrigado a adotar a seletividade. Então aquele macete clássico não mudou depois dessa decisão do Supremo Tribunal Federal. O macete continua. O IPI deve ser seletivo e o ICMS pode ser seletivo. E olha como que isso está na literalidade do texto constitucional. Olha aí, o artigo 155 fala, o ICMS poderá ser seletivo, já para o IPI será seletivo. Então há aqui nitidamente uma diferença semântica no poderá e no será seletivo. Ok? Então eu coloquei aqui para vocês o esqueminha, seletividade, o IPI é obrigado e para o ICMS é facultativo. Os estados têm aí uma faculdade, uma margem de discricionariedade se vai usar a seletividade. Mas usando a seletividade, o Estado não pode adotar alíquotas maiores para o caso de fornecimento de energia elétrica e para a prestação de serviço de comunicação, porque eles são essenciais. Não há como justificar, no âmbito da seletividade, alíquotas majoradas para esse serviço. Mas o Supremo ainda, o ministro Marco Aurélio deixou claro, olha, não é porque é possível o Estado, ao adotar a seletividade, ele não pode majorar as alíquotas, que ele não vai poder calibrar essas alíquotas, especialmente para baixo, em função do princípio da capacidade contributiva. Por exemplo, criar faixas de consumo de energia elétrica e aí com isso variar as alíquotas, porque quanto mais o consumo de energia elétrica, mais aí a capacidade contributiva
aí do contribuinte, é um sinal exterior aí de riqueza, né? Se ele está podendo consumir mais energia, significa que ele tem uma capacidade contributiva maior. Então eu posso, além da seletividade, aplicar o princípio da capacidade contributiva como um todo para variar aí as alíquotas do ICMS, por exemplo, no fornecimento de energia elétrica, mas essa lógica eu também poderia utilizar no caso do serviço de comunicação. Aí o ponto que eu quero tratar com vocês. Então essa foi a decisão do Supremo Tribunal Federal. E aí, pessoal, então os estados que adotam a alíquota 25%, 30% para fornecimento de energia elétrica, para serviço de comunicação, agora vão ter que adotar a alíquota regra. A gente não sabe se vai haver modulação de efeitos, mas aqui que não interessa muito para a gente. Né? Para concurso público, essa questão da modulação de efeitos não é tão importante. Então, a gente tem que pensar num cenário, né? Se agora os estados vão ter que cobrar alíquotas menores, né? E aqueles, obviamente, todos recolheram alíquotas maiores, como que vai ficar a questão da restituição? Então, vou imaginar um caso em que eu recolhi 25% aí durante os últimos 5 anos na minha conta de energia elétrica. Né? E agora o Estado vai ser obrigado aí a reduzir para 17% para 18%. Então, eu paguei aí 7%, 8% a mais de ICMS na minha conta de energia elétrica. Então, o que eu pretendo? Pleitear a restituição. Por quê? Porque eu paguei uma conta de energia elétrica maior em virtude de a alíquota do ICMS ter sido maior. A questão aqui é o seguinte, eu, consumidor final, eu vou poder pleitear essa restituição? Vou poder pleitear essa restituição? Você falou, não, obviamente que não, né, professor? Porque, pelo que eu aprendi, o ICMS é um tributo indireto, e nos tributos indiretos eu tenho 2 figuras. Eu tenho a figura do contribuinte de direito e eu tenho a figura do contribuinte de fato. E você, consumidor final, você é contribuinte de fato. Você é um ser estranho à relação jurídico-tributária. Então, se é um ser estranho à relação jurídico-tributária, você não tem legitimidade ativa para ir lá pleitear a devolução desses valores que foram cobrados a mais na sua conta de energia elétrica ou na sua conta aí de internet, de telefone. Pessoal, essa é a regra geral. Mas nesse cenário de fornecimento de energia elétrica, de prestação de serviço de telecomunicações, em que eu tenho aí concessionárias de serviço público, o STJ tem o entendimento de que nesse caso em específico, o consumidor final tem sim legitimidade ativa para pleitear a restituição. Porque se assim não fosse, não seria a concessionária que ia pleitear essa restituição. Por quê? Porque ela tem uma relação muito próxima com o poder público. Porque é o poder público que a concedeu o direito de executar, de prestar esse serviço. Então, devido à proximidade entre as concessionárias e o poder concedente, é praticamente nula aí a probabilidade de esse tipo de empresa ir ao judiciário ou ir à seara administrativa solicitar a restituição. Então aí o consumidor final não poderia ser lesado por não participar dessa relação jurídico-tributária. Então aí nesse caso em específico o STJ entende que o consumidor final pode sim pleitear a devolução desses valores que foram cobrados a mais a título de ICMS na sua conta de energia elétrica, na sua conta aí de telefone, de internet. Beleza, pessoal? Então é isso que eu queria conversar com vocês aí. Mais um vídeo de atualização jurisprudencial. Você aqui, acadêmico da tributação, você sempre fica atualizado. Saiu alguma novidade que é relevante para você que está estudando aí para concurso público, pode ter certeza que aqui a gente vai discutir, a gente vai abordar. Você não vai ficar desatualizado, você pode ter certeza disso. Ok? E aí, gostou do conteúdo? Se gostou, dá o like aí, mete esse dedo na tela, mete esse dedo no mouse, no seu notebook e dê o like se gostou efetivamente. Se não, coloque aí nos comentários, sugestão de melhoria ou até mesmo sugestão de tema que vocês queiram que a gente aborde. Vamos tentar encaixar aí na nossa programação para atender
né, todos vocês. Porque aqui, pessoal, o objetivo do canal é ajudar vocês a atingir a aprovação, a vocês se darem bem, né, a gabaritarem direito tributário e legislação tributária municipal no concurso que vocês pretendam prestar. Ok? Então é isso. Vamos ficar por aqui e a gente se encontra aí no próximo vídeo. Tchau, tchau.